Amém. O Natal em você. Essa reflexão, o Teco, ele começou essa reflexão no domingo passado, né? Essa nossa temática, um Natal em você, hoje seria um Natal em você, parte 2. Essa reflexão objetiva, chamar nossa atenção enquanto indivíduos, famílias e comunidade de fé, sobre esse momento ímpar da história em que Deus encarnou. Amém? Não podemos nos esquecer, e o meu papel, juntamente com vocês, é lembrar a todos nós, é nos ajudar a não nos esquecer que Deus encarnou, que as promessas, que as profecias a respeito do Messias se cumpriram. Ele encarnou, Ele assumiu a forma humana, as profecias se cumpriram. Que o Natal é um fato, Jesus nasceu. O Natal é um fato, Jesus nasceu. E algumas perguntas para nós nessa noite. O que você, nós estamos celebrando nesses dias? O que de fato você, nós, enquanto comunidade, enquanto família, estamos celebrando? O que está conduzindo a nossa vida? O que está regendo a pauta da dinâmica da nossa vida nesses dias? Quem é o centro da nossa atenção e devoção? Quem está sendo o centro da nossa atenção e devoção nesses dias? Recapitulando, o que você, nós estamos celebrando. O nascimento, de fato, do Emanuel, o Deus conosco, ou desse Natal paganizado do consumo, da sociedade secularizada, do adquirir, da correria. Que Natal estamos celebrando? Minha função, enquanto orava pela manhã, essa semana, eu fui colocando esse tempo diante do Senhor, e hoje eu fui caminhar. Eu sempre estou caminhando em lugares diferentes. Hoje eu estava caminhando ali na região da Água Verde, e enquanto eu estava orando, estava colocando esse tempo nosso, colocando a comunidade, colocando as nossas vidas diante do Senhor, e o Senhor foi me direcionando alguns apontamentos que eu queria trazer para nós. Minha função nessa noite, o meu papel com vocês, é um resgate da essência do que de fato é o Natal. Como cristãos, discípulos de Jesus, não podemos nos esquecer o que é o Natal. Quem é o centro, quem está no governo, quem é o centro que precisa ser adorado, de fato, quem está fazendo aniversário, é Ele. Todo mundo ganha presente, menos Ele. Quem é o centro da atenção? Um acontecimento sobrenatural foi o nascimento de Jesus, o Filho de Deus. Quem Ele é? Emanuel. Na etimologia da hebraica, Deus está conosco. E nessa noite eu estou aqui para lembrar a nós, Deus está conosco. Deus está entre nós. Há um Natal em nós, porque Ele habita em mim, habita em você, habita em nós, habita no meio das nossas famílias. Deus está conosco, é fato. O Natal é o nascimento do Emanuel, e Ele nasceu. E o nome, quando o anjo aparece a Maria, e quando aparece em sonho a José, dá uma diretriz: você o chamará Jesus, que significa Deus salva. Nessa noite nós precisamos resgatar isso. Primeiro, Deus está conosco, e Deus salva. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Quem somos? Quem Ele é? Quem Ele é? Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o Yeshua, ou Jesus, o Deus que salva. Quem somos? Porque nós corremos o risco de nos perdermos. Perdemos a identidade que somos discípulos. De vivemos a nossa vida pautada por essa sociedade corrompida, caída, que está distante de Jesus, que está distante de Deus, essa sociedade secularizada, ocidentalizada, que está muito longe. Quem somos? Seus discípulos, súditos do rei,
nessa noite, estamos aqui como discípulos de Jesus, seguimos uma pessoa, seguimos a Jesus, mas nós estamos aqui também, porque somos súditos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não nos esqueçamos que também nós estamos aqui, e isso é quem a gente é, porque fomos agraciados pela salvação. Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele nos regenerou. Isso é graça, isso é dádiva, isso é generosidade, tudo nasceu dEle. Precisamos, amados, colocar o Emanuel no centro das nossas vidas, das nossas relações. Ele deve ser o alvo do nosso culto, da nossa devoção. Vou repetir. Precisamos colocar o Emanuel no centro das nossas vidas, das nossas relações interpessoais. O alvo do nosso culto, adoração, culto e devoção. É tudo sobre Ele. Amém? A estrela da manhã. Pensando nisso, eu queria trazer 2 apontamentos pensando em nós. Primeiro, esses 2 apontamentos serão um exortar comunitário, pensando em nós. Eu aqui, na minha função pastoral com vocês, é um exortar comunitário, que é direcionado a todos nós, e também um anúncio profético. Amém? Um exortar comunitário e um anúncio profético. Quando a gente pensa na palavra exortar, as pessoas já condicionam alguém chamando a atenção. Não é isso. O meu papel nessa noite é dar estímulo, animar, persuadir ou mesmo encorajar. O exortar é isso: dar estímulo, animar, persuadir ou mesmo encorajar. Persuadir a quê? Encorajar a quê? Primeiro, dentro desse exortar comunitário, ou seria ali a letra a quem estamos prestando culto nesses dias? A quem estamos prestando devoção de fato nesses dias? A quem estamos prestando culto? E a palavra culto é adoração. Culto tem a ver com entrega, devoção. As religiões funcionam assim. As religiões se fundamentam em ritos, dogmas, sacrifícios, oferendas. Todas as religiões que terminam com ismo, inclusive o cristianismo. E todas as religiões, a adoração. E a adoração no Velho Testamento era entrega. Sempre foi entrega. Então a nossa adoração e nossa devoção a Deus ou a alguém, estamos dando algo. Dando o nosso tempo, dando a nossa vida, dando o melhor da nossa vida, dando os nossos recursos, dando as nossas atenções, porque deuses, eles querem a nossa devoção. Deuses querem sugar a nossa energia. E você sabe disso. Como mencionei, tempo. Para muitos, o trabalho virou um Deus. Para muitos, o trabalho virou, a performance virou um Deus. Para muitos, o entretenimento é um Deus. Nós teríamos vários deuses, porque deuses se atualizam, século 21. Mas eu queria mencionar algo que eu falei esses dias, aqui inclusive no nossa temática da generosidade. O Deus Mamon. Esse é antigo pra caramba. O Deus Mamon. Que na verdade Jesus em Mateus 6, Mateus 5, ele está falando que é uma hoste espiritual. Quando ele diz, vocês não podem servir a 2 senhores. Não tem como adorar um e adorar outro. Você serve a um apenas. O Deus dinheiro. O Deus da ostentação, do consumismo. Como mencionei, amados, deuses querem a nossa devoção, nossa entrega, nossa energia e a nossa vida. A gente já rodou para alguns lugares, moramos fora, viagens missionárias, e a gente pôde ver muitas pessoas se doando a deuses, e não medindo esforços. Porque deuses querem a nossa devoção. E adorar vai custar algo.
E podemos, enquanto discípulos de Jesus e cristãos, estarmos celebrando um Natal pagão. E Jesus, em Mateus 6, eu falei sobre esse verso esses dias. Pagãos são aqueles que correm atrás do que vestir, do que comer e do que beber. Eles só pensam nisso, estão preocupados só com isso. Não que você não deva trabalhar, se preocupar, se esmerar, se dedicar. Mas Jesus ali no Sermão do Monte, ele está falando que esse tipo de mentalidade é pagã. Mas os discípulos de Jesus buscam em primeiro lugar o reino de Deus. Como mencionei, podemos estar celebrando um Natal pagão, correndo atrás do que vestir, comer e beber. Estava no mercado hoje de manhã fazendo uma correria e vendo as gôndolas dos mercados, porque é tudo estratégico, os corredores, cheios de cerveja, vinho, porque nesse final do ano e da virada do ano, é aquela música, né? Comer, beber e levantar. É isso que rege a nossa sociedade, infelizmente. E muitas vezes nós estamos também namorando com essa cultura. Muitas vezes nós estamos flertando com essa mentalidade pagã. Por exemplo, shopping centers, nesse momento, dá pavor de ir naquele lugar. Fila para entrar no shopping center. Fica aqui uma dica para vocês. Tem um frei católico, Frei Beto. Ele tem uma crônica chamada As Catedrais do Consumo. E ele faz um paralelo com shopping centers. Catedrais de consumo. Hoje nós temos mais pessoas indo às catedrais de consumo do que indo às catedrais e às comunidades de fé. Por isso que eu estou aqui exortando, animando, porque nós precisamos nos posicionar. Qual catedral que nós vamos? Qual ambiente que nós estamos nos direcionando, nos dirigindo? Quem está no centro da minha devoção? Quando Jesus, e no Velho Testamento, só a Ele adorarás, a ninguém deverás prestar cultos, Deuteronômio. E Jesus depois vai falar que nós devemos amar o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento. Em outras palavras, amar o Senhor com o nosso tudo. Repito, a quem estamos prestando culto. Estamos finalizando um ano de 2021. E nesse momento que estamos prestes a 2022, é tempo de avaliar a quem estamos prestando culto. Dentro desse exortar comunitário, o B seria, pensando nisso, como está a nossa vida espiritual? Como está a sua vida espiritual? Ontem conversávamos no carro, eu, Teco, a Marta, a gente teve um tempo de oração ontem aqui na comunidade, junto com Davi, Mirani, orando pela comunidade, pela igreja, falando dos desafios, e a gente vê uma igreja, estou falando de igreja, porque só tem uma, a igreja de Jesus, fria, distante, distraída, sem fervor, totalmente alienada. Nós precisamos rever a nossa fé, porque isso o apóstolo Paulo disse, que nos últimos dias, muitos iriam abandonar a fé, e eu estou aqui como um pastor, um amigo de vocês. Nós não queremos que vocês fiquem no meio do caminho, que vocês não abandonem a sua fé. Então, como está a nossa vida espiritual? Tempo de reflexões. Distraídos? Desanimados? Frios? Distantes de Deus? Mera religiosidade? Não se esqueçam, o cristianismo nasceu na Europa, foi institucionalizado na Europa pelo Império Romano, o berço de missões. Hoje a Europa é um continente
pós-cristão secularizado. Mesma coisa na América. As pessoas não vão mais nas catedrais celebrar o Natal. Não vão mais celebrar a Páscoa. Não entende a necessidade de estar inserido num corpo, numa comunidade, numa expressão do corpo de Cristo. Amado, não podemos nos distrair. Não podemos ser seduzidos e reengolidos por essa cultura consumista, humanista, secularizada. Como lá no Velho Testamento, Malaquias é o último profeta, tem 400 anos de silêncio, onde Deus não fala, onde Deus se calou, onde a voz profética se calou. E você conhece a história da nação de Israel. A nação de Israel e seus líderes religiosos não estavam atentos ao movimento do reino de Deus. Um rei estava prestes a nascer, não em uma mega cidade do Império Romano, porém para que se cumprisse a palavra do profeta Miqueias, em Belém da Judéia, na cidade de Jessé, aonde toda a genealogia de Jesus é descrita depois por Mateus no primeiro capítulo. Não nos esqueçamos. Há uma guerra acontecendo do bem contra o mal. Não há como ficar em cima do muro. Não há como ficar ali, tutibiando. Jesus precisa ser a primazia em nossas vidas. Ele é o Salvador, amém? Ele nos salvou, é fato, Ele nos salvou, pronto. Mas Ele também precisa ser o nosso Rei. Há muitos que o têm como Salvador, estão pensando no ir para o céu, no além, mas enquanto estamos aqui, Ele precisa ser o nosso Rei, Salvador e Rei, Senhor, o Messias. É a Ele, esse Rei, que devemos adorar. O Yeshua nasceu. Natal e Páscoa, e nós vamos ter a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor, são as festas mais importantes para nós como discípulos de Jesus. Nascimento e ressurreição. Nascimento e ressurreição de Jesus. E não podemos estar alienados e insensíveis à voz de Deus. O segundo apontamento que eu queria fazer com vocês, pensando num anúncio, porque o Evangelho é anúncio, o Evangelho é a comunicação de boas novas, é um anúncio. E na narrativa que o Teco trouxe para nós em Lucas, você vê o anjo anunciando, visitando Zacarias, visitando Isabel, visitando Maria, visitando os pastores, e nesses dias, profeticamente, o Senhor está anunciando algo para nós, porque Apocalipse vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Anúncio, comunicação, chamamento. Os evangelhos, na sua etimologia da palavra, porque é uma palavra latina, que Roma usava, que era onde Roma chegava, as boas novas de expansão, de economia chegava. Mas os evangelhos de Mateus, de Lucas, de Marcos e de João, estão falando sobre as boas novas. Jesus nasceu, o rei chegou. E para assistir esse grande espetáculo da encarnação, Deus escolhe um grupo da base de pirâmide social, pessoas invisíveis naquele contexto. De fato, o Natal é uma boa notícia para os invisíveis. Estrelas, tem um acontecimento sobrenatural acontecendo. Estrelas, anjos, magos, astrônomos, rei Herodes, um recenseamento das tribos de Israel, uma pequena cidade, Belém, Isabel, Estrebarias, Zacarias, Isabel, Simeão e Ana. Homens foram comunicados do propósito de Deus. Respostas, presta atenção nisso. Homens foram comunicados dos propósitos de Deus. E respostas precisavam ser dadas.
Decisões precisavam ser tomadas. E não é diferente com a gente. Precisamos decidir. Precisamos dar resposta prática. Algo que a gente vem falando aqui. Um evangelho prático. Dar respostas. Movimento, uma ação. Deus ainda, amados, continua nos chamando e nos desafiando como parte daquilo que Ele está fazendo nos bastidores da história. Deus está se movendo. A gente tem infelizmente, uma percepção muito ocidentalizada do mundo, mas o mundo é muito maior do que a gente imagina. Nesse exato momento, há países que não estão comemorando, nações, o Natal, porque Jesus não significa absolutamente nada para eles. Nós precisamos ter essa percepção, porém, Deus está se movendo. Deus está se movendo nas nações. Deus está se movendo nos países árabes. Deus está se movendo nos países budistas. Deus está se movendo nos países hinduístas. Deus está se movendo, porque o evangelho é boas novas. Magos, pastores, Zacarias, José, Maria, mas hoje é Dornelis, Louri, Samuel, André, Roberto, Daiane, Renan, Aquiles. Que resposta vamos dar? Aqui eram pastores, magos, hoje são engenheiros, educadores, engenheiros da telecomunicação, empreendedores. Que resposta vamos dar? O anúncio do evangelho. Eu queria ir com vocês, eu vou fundamentar essa conclusão na narrativa primeira de Mateus, capítulo 1, eu vou usar NVT, nova versão transformadora NVT, capítulo 1, 18 a 25. Estamos falando de anúncio, amém? Anúncio do evangelho. O segundo pilar dessas duas percepções é um anúncio profético. E Mateus vai trazer para nós, porque o evangelho de Mateus, ele apresenta Jesus ao lado do rei messiânico, do leão da tribo de Judá. E a narrativa de Mateus, a partir do verso 18, diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e José, você, o chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo lhe ordenara. Recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e colocou o nome de Jesus. A gente vê nessa narrativa de Mateus algo tremendo. Um anúncio de José. José é anunciado em sonho, tem um anúncio, e ele é avisado, ele é orientado, ele recebe uma diretriz. O texto vai dizer que ele ficou envergonhado, constrangido, pensativo, porque não queria expor. Que postura de homem! Não queria expor a jovem Maria, queria desfazer o noivado de maneira discreta, não ia jogar no Instagram, no Facebook, contratar os fofoqueiros por aí. Homem íntegro. Após o sonho, olha aqui, teve que decidir, obedece ou não. Cabe a nós obedecer ou não.
Obedecer ou seguir, amado, nosso plano pessoal. Ou nos rendemos aos propósitos de Deus, ou seguimos nosso plano pessoal. Estou colocando uma pulguinha atrás da orelha. Todos nós não tem filhos prediletos, esquece isso. Deus tem propósito para todos os filhos. Ou seguimos o nosso planejamento pessoal, ou nos rendemos aos propósitos de Deus. José passou por cima da sua reputação, e ele obedeceu imediatamente. Obedeceu uma direção divina, abrindo mão da reputação. E ele recebeu uma instrução fantástica. A Maria coube conceber o Filho do Espírito Santo. A José dar um nome ao Filho de Jesus. Ele foi designado para uma tarefa poética sacerdotal, de dar nome a uma pessoa e definir um destino. Eu estou aqui diante de pais. Pais dão destino. Pais apontam um propósito. Pais emancipam. E aqui, nesse tempo, amado, de Natal, de celebração, precisamos resgatar o nosso papel sacerdotal de homens, de pais, de esposos, de avós, dar destino, lembrar a nossa família, a quem servimos, a quem prestamos culto. Um anúncio, e através do nome, Deus salva. Há um anúncio sendo comunicado. Que resposta vou dar? Que resposta estamos dando? Novamente, você seguirá seu plano pessoal ou se renderá ao propósito de Deus? Gente, a gente não dá migué em Deus. Ele nos pega lá na curva do rio. Nos rendamos. Mateus 2, versículo 10 a 11, vai falar também de uma comitiva que também tem um anúncio através de estrelas, uma estrela na verdade, Mateus 2, 10 a 11, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Eles eram estudiosos das estrelas, astrônomos, eles eram os historiadores, eles eram do Império Persa, que lá na história, lá atrás, tinha sido conquistado pela Grécia. E eles estavam procurando e dizendo: onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Verso 10 e 11, avançando um pouquinho. E vendo eles a estrela, regozijaram muito, com muita alegria. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Quando eles entram nesse ambiente, eles se prostram. Quando eles entram nesse ambiente, eles adoram. Quando eles entram nesse ambiente, eles oferecem dádivas. Qual é a nossa postura? Quando estamos diante do rei. Cabe aqui uma pergunta: quando foi a última vez que você dobrou seu joelho? Porque muitas vezes, como cristãos, nós esquecemos daquele hino lá antigo, de joelho é melhor. Nos prostremos ao rei. O rei nasceu. Que tesouros estamos entregando ao rei? Um outro anúncio, passando correndo, é o de Maria. O Teco já mencionou no domingo anterior, está lá em Lucas, capítulo 26 a 49. Maria teve medo, ficou profundamente perturbada, mas ela ouve algo tremendo. Maria, não tenha medo. O Senhor está também dizendo para nós nesse tempo: não tenham medo. Eu estou com vocês, não tenham medo. Não tenha medo daquilo que o Senhor está dizendo para você nesse tempo. Amém? Não tenha medo daquilo que o Senhor está dizendo para você nesse tempo. Pode parecer loucura, mas se Ele está dizendo, é melhor obedecer. Um terceiro anúncio, e é onde eu vou caminhar para a nossa conclusão. Um anúncio aos pastores.
Vamos para o texto de Lucas, capítulo 2, 8 a 15. Gente, todos esses textos vocês conhecem. Vocês foram catequizados nesses textos. É um resgate do Natal, de quem somos. Lucas 2, 8 a 15. Vou tomar uma aguinha aqui. O texto vai dizer: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Todas as narrativas, medo, terror, atemorizados. E o anjo lhes disse, o Senhor está falando conosco nessa noite: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram aos pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Novamente ele diz: não temais. O Senhor está dizendo para nós: não temam. Não temam o cenário sociopolítico do Brasil em 2022. Não temam. Não temam a economia, porque o nosso rei, o nosso Deus, ele governa quem governa a Babilônia. Você sabe disso. Nós não podemos nos mover por essas oscilações terrenas, mentalidade aqui. Nós precisamos olhar para os céus e ouvir o que os céus estão comunicando para nós, porque os textos estão dizendo de um anúncio que vem de onde? Vem de cima. E nesse tempo, o Senhor está nos chamando para ouvir a sua voz. O que fazer? Mudanças, transições, decisões. Nós precisamos ouvir a voz dele, e ele está dizendo: não temam. Lá no texto de Lucas 2, ele vai dizer para os pastores: não tenham medo, porque eu vim para anunciar a melhor notícia do mundo. É a tradução a mensagem do Eugene Peterson. Não tenham medo, porque eu vim anunciar a melhor notícia do mundo. O Salvador acaba de nascer na cidade de Davi. Ele é o Messias, o Senhor. Amado, nós não podemos ficar aterrorizados, nós não podemos ficar ansiosos, preocupados, porque temos um Salvador e porque temos um Rei. Mas precisamos estreitar a nossa relação com Ele, nos aproximar dEle, estar mais conectado com os céus, ouvir os céus. Não tenham medo. O Senhor está dizendo para todos nós nessa noite: não temam. O Natal não pode ser esvaziado do seu sentido. O Natal não é um evento de consumo. O Natal não é um evento de comilança, por mais que a gente goste de comer, mas não pode ser. Ou uma festa passageira. O Natal tem que ser uma festa de alguém que sabe de quem ele é em Deus e a quem ele serve. O Natal é uma celebração, é um anúncio não somente para nós, mas para todas as etnias, todos os povos, que o Salvador nasceu. Porque nas entrelinhas do anúncio, os astrólogos vinham do Império Persa, eram pessoas providas, tinham recursos financeiros. Os pastores eram da classe mais baixa sociopolítica em Israel.
E aí nos fala que ele abraça todos, todas as etnias, todos os povos, todas as nações. Recapitulando, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Uma celebração que diz respeito a um fato. Deus veio em direção do Aquiles. Deus veio em direção da Marta. Deus vem em direção da Jana. Mas Deus também vem em direção da Etiópia, de Gana, da Noruega, do Bahrein, de todas as etnias, de todos os povos. Essa é a mensagem, o anúncio do Natal. Ele salva, Ele é o Rei, Ele veio em direção, Ele abriu mão de ser Deus, Filipenses capítulo 2. Abriu mão da sua divindade, assumiu uma forma de servo. E por isso, Paulo vai dizer, por isso que Deus deu a ele um nome que está acima de todo outro nome. Deus veio em minha direção, Deus veio em nossa direção, Deus veio em direção de todos os povos, etnias, tribos, raças. Deus veio também para desarticular e destruir todas as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. As religiões, como eu mencionei, todas elas terminam com ismo, expressam ou propõem uma metodologia, um caminho, como chegar ao sagrado, como se conectar com o divino, para que o homem chegue até Deus. O Evangelho é diferente. O Evangelho não é sobre o homem chegando até Deus, mas ao contrário, é Deus que fez de tudo e todo o sacrifício de chegar até os homens. É Deus que encarnou na história, é Deus que mudou a história antes de Cristo, depois de Cristo. Ele rompeu no tempo, Ele rompeu no espaço, Ele rompeu na história. Deus oferece Ele mesmo como um dom e como uma dádiva. Colossenses, Paulo vai dizer, e todas as coisas estavam sendo reconciliadas nele, capítulo 1 de Colossenses. Ou o cântico de Maria, quando é comunicada, ela vai dizer no encontro com Isabel, né? A minha alma se alegra no Senhor. Que digamos como Maria, se alegremos em Deus nosso Salvador, se alegremos no nosso Redentor, se alegramos no nosso Rei. Repetindo, Jesus significa Deus salva, Ele salva. Não importa o apuro que você está enfrentando nessa noite, com relação aos seus pecados, é fato, Ele fez. Você não teria condição de fazer nada, Ele fez, é fato. Na cruz Ele diz, está consumado. Mas Ele continua nos salvando de nós mesmos. Ele continua nos salvando das nossas loucuras, das nossas inconsequências, dos nossos achismos. Deus salva. E Emanuel, Deus está conosco. Deus está conosco. Meu encorajamento para os próximos dias. Amém por esse tempo em comunidade. Muitos irmãos viajando. Mas queria te encorajar que você se reúna com seu esposo, com seus filhos, com seu neto e celebre o Natal de uma maneira intimista lá na sua casa, para que não corramos o risco de esquecer quem somos e a quem servimos. Vamos celebrar o Natal, o Deus que está conosco. E ao voltarmos os olhos para Belém da Judéia, no hebraico, Belém, casa de pão. Belém significa casa de pão. Celebremos o verdadeiro espírito de Natal, o nascimento do Rei, o Deus conosco. Como mencionei, reúna a sua família, reúna seus amigos, celebre a vida. Estava num encontro de pastores, quarta-feira. Eu caminho com um grupo de 6 pastores. Nós nos encontramos há 6 anos.
quinzenalmente, mensalmente. A gente não fala sobre igreja, a gente não fala sobre desempenho, nós não falamos sobre ministério, a gente fala sobre a gente. E nesse ambiente nós estamos celebrando ao Senhor. E falando dos conflitos, das lutas, da vida, do ordinário da vida. Jesus nasceu, é um fato. Amado, você está com fome? Há pão em Belém. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Há pão! Há pão em Belém para suprir toda a fome. As pessoas estão correndo com fome, adquirindo, tentando matar a fome, mas essa fome de vida só vai ser saciada com Cristo. Paulo vai dizer que nele todas as coisas encontram propósito, fora dele não há vida, fora dele não há propósito. O importante também, você já tem e conhece aonde buscar pão, vocês que estão nos acompanhando. Porém, pensando num anúncio, precisamos anunciar, porque nós somos anunciadores e proclamadores e discípulos. Tem muita gente esperando pão ali fora. O pão que liberta, o pão que cura, o pão da inclusão, o pão da justiça, da saúde, do direito garantido, o pão da dignidade, da cidadania, da moradia, e o pão que mata a fome mesmo. Nós estamos vivendo um contraste no Brasil terrível. Enquanto muitos estão se dirigindo aos shoppings, você vê, você para nos semáforos, você observa, famílias precisando de um alimento. Esse é o nosso papel também. O Natal é dádiva, o Natal é dar, o Natal é partilhar. Deus deu dele, vamos partilhar. Partilhar o pão da salvação. Partilhe o seu pão, doe, ame, seja generoso, oferte, contribua, presenteie, dádiva. Jesus falou, é melhor dar do que receber. Que a sua vida seja sempre o Natal, sinalizando a luz para os olhos daqueles que estão ao seu redor, para que eles se voltem para Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador, André. Ele é o nosso Salvador, Aguinaldo. Ele também é o nosso Rei, comunidade, e com Ele é o nosso Rei, e só a Ele nós adoraremos. A única estrela que deve brilhar é a estrela da manhã. Deus não divide sua glória com ninguém. Ele é a estrela da manhã. E Ele está dizendo também para nós, e eu sinto isso no meu espírito, tem pessoas que estão aqui nessa noite, aprisionadas no medo, apavoradas, e o Senhor está dizendo, não tenha medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tenha medo das mudanças, não tenha medo do que Deus está fazendo, porque Deus está fazendo. Nascimento e ressurreição, Natal e Páscoa. Eu queria com vocês nessa noite, em família, estamos falando do Natal, do nascimento. Você recebeu aí um cálice, e nós também queremos celebrar a ceia do Senhor juntos em família. Você está aí posicionado com a sua família, com aqueles seus entes queridos, ou procure alguém para participar junto. Nós estamos falando de um anúncio, amém? Toda a nossa temática nessa noite foi sobre o Natal em você, e falamos um pouquinho sobre esses perigos. Primeiro, que nós não podemos nos esquecer, nós não podemos nos esfriar a um exortar comunitário e um anúncio profético. E pensando no anúncio profético, eu queria ir com vocês para o texto que está na carta de Paulo, apenas 3 versos, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. Vou pedir para a equipe de louvor já se posicionar. Depois o pastor Davi também vai nos conduzir num tempo de intercessão. Nós queremos abençoar as famílias de vocês, nós queremos profetizar sobre a casa de vocês, nós queremos abençoar vocês. Paulo vai dizer,
1 Coríntios 11, 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, na última noite, Paulo está se referindo àquela última noite de Jesus na terra, que é a noite que ele seria traído. Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, o que diz o texto? Anunciais. Anúncio. Gente, é a nossa vocação, anunciadores. Todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor, mas até que Ele venha. Não nos esqueçamos, estamos vivendo o tempo da tumba vazia e do retorno de Jesus, porque Ele falou que voltaria. E você já ouviu várias vezes nós falarmos sobre isso. Nós não temos a ceia como uma tradição, um rito. Para nós, a ceia é um memorial. Ele nos instruiu a fazer isso. Porque Ele falou que todas as vezes que fazemos isso, nós anunciamos. Isso é escatológico. Estamos falando sobre o futuro, não é, Davi? Ele vai voltar. Enquanto Ele não volta, a gente segue celebrando. Enquanto Ele não volta, nós seguimos nos mentoreando, nos pastoreando. Enquanto Ele não volta, nós seguimos perseverando. Enquanto Ele não volta, nós seguimos celebrando. Estejamos atentos, amado. Quem a gente é? Discípulos. A ceia do Senhor é para discípulos. Fazer isso em memória de mim. Nós vamos pegar o pão, vamos pegar o suco. Queria chamar o pastor Davi, ele vai orar pelos elementos e vai nos abençoar. Tem um microfone preparado para isso. Ele vai abençoar os elementos, você vai celebrar com os seus aí. Queria te encorajar, tem um tempo de oração. Faça desses próximos minutos, eles vão estar aqui fazendo um som instrumental para nós. Faça desses próximos minutos um tempo de dedicação em família, de gratidão. Muita coisa aconteceu, mas o Senhor nos abençoou. Amém. Como o profeta, o salmista vai dizer, que a minha alma não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Nenhum. Minha alma, não se esqueça, Espírito Santo, não me deixe esquecer das bênçãos, das intervenções, dos milagres da intervenção. Façam isso em memória de mim. Anunciemos até que Ele venha. Pastor Davi, está contigo? Amém.